Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Final não se joga, final se vence. Hoje tem Fla-Flu decisivo pelo Carioca 2026. Flamengo retoma a concentração e tem boa impressão de Leonardo Jardim. Com golaço de joia de 350 milhões de reais, Flamengo estreou ontem na Libertadores Sub-20. Assessor de Lucas Paquetá é baleado em tentativa de assalto no Rio de Janeiro e segue internado. Bastidores pegando fogo. Substituto de Boto confirma e acordo com o Flamengo está perto. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Esse nosso programa de hoje, dia 8 de março, um dia especial, é dedicado a todas as mulheres aqui do nosso canal e do planeta, porque essa data marca a luta histórica por direitos, por igualdade e por reconhecimento. Além, é claro, de celebrar a força, a resiliência, a coragem e o impacto das mulheres na sociedade. Elas não apenas fazem a história, elas constroem o futuro. Que esse Dia da Mulher seja repleto de reconhecimentos, de carinho e principalmente de muito respeito. Feliz Dia Internacional da Mulher! Parabéns pelo seu dia, meninas! Tamo juntos! Chegou a hora dessa nossa rapaziada mostrar o seu valor. Chegou a hora da gente separar os meninos dos homens. Chegou a hora da nossa virada de chave para conquistar mais um tricampeonato. Chegou o grande dia, pessoal, porque hoje à noite a bola vai rolar para mais um eletrizante Fla-Flu a partir das 18 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, que deve estar totalmente lotado, para ver os dois melhores times do Rio de Janeiro se enfrentando mais uma vez por mais um título. O Flamengo quer o seu 40º título, o Fluminense seu 34º. Com certeza o bicho vai pegar, porque o Fluminense está invicto há muito tempo como mandante aqui no Maracanã e o Flamengo vem de uma vitória esmagadora de 8-0 sobre o Madureira. E a TV Globo, o Sport TV e o GE TV, também o Premier Futebol Clube, vão transmitir essa partida para todo o Brasil. Não existe vantagem nessa decisão e quem vencer fica com a taça. Em caso de um empate no tempo normal, a decisão vai ser nos pênaltis. O Fluminense vive um grande começo de temporada, passa por um período invicto e jogando um bom futebol, mas vem da sua pior partida no ano, no empate de 1-1 contra o Vasco na semifinal do Carioca. O Flamengo chega depois de uma semana conturbada, mesmo com 8-0 em cima do Madureira na segunda-feira, o clube demitiu o Felipe Luiz após a partida e acertou a contratação do Leonardo Jardim, que já estava contratado antes mesmo dessa vitória aí de 8-0. Com 4 treinamentos, a expectativa é como o novo treinador vai armar a sua equipe. O clube está pressionado depois de perder a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. O técnico Zubeldia, do Fluminense, deve manter o time base que vem usando no ano. A grande dúvida é na zaga. A má fase do Fuentes abre brecha para uma eventual entrada do Inácio. A comissão técnica, no entanto, confia no argentino e considera importante a sua qualidade no passe para iniciar as jogadas. O provável Fluminense vai ser Fábio, Samuel Xavier, Gemes, Frentes ou Inácio e René, Otávio ou Hércules, Martinelli, Savarino ou Ganso, Serna, Canobi, John Kennedy. Bernal com lesão, Rodrigo Castilho, Julian Milan e Alisson não foram inscritos. Depois do Felipe Luiz poupar alguns jogadores na semifinal, o novo treinador deve ter quase força máxima no clássico contra o Fluminense. O Pulgar sentiu dores musculares após a partida contra o Lanús da Argentina, mas não teve lesão, enquanto o Jorginho, Léo Pereira e Arrascaeta apresentaram desgaste elevado e por isso foram poupados. E agora são aguardados novamente. O Bruno Henrique, com uma pubalgia, não treinou e está fora dessa partida. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Everton Araújo ou Pulgar
e Paquetá, Carrascal ou Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Apita a partida o carioca Bruno Arleu de Araújo, assistido por Luiz Cláudio Regazzoni e Thiago Filemon Soares Pinto. No VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí pra gente brincar, porque o meu eu vou dar lá no final desse programa. O Flamengo viveu uma semana de mudanças com a demissão do Felipe Luiz e com a chegada do novo técnico Leonardo Jardim. Além de uma nova filosofia, o treinador português também pretende implementar algumas coisas novas no dia a dia do elenco. A principal delas é a volta da concentração antes dos jogos aqui do Rio de Janeiro. Anteriormente, com Felipe Luiz, os jogadores se apresentavam na manhã do dia do jogo no CT. Neste sábado, o elenco foi ao Ninho no final da tarde para o último treinamento às 17 horas, horário de Brasília, e depois dormiu por lá, que já tem um serviço muito bom de hotelaria há alguns anos. O grupo encerrou a preparação depois de 4 atividades com o novo treinador. As regras não chegam a ser novidades para alguns jogadores. Na época do Jorge Jesus, por exemplo, medidas mais rígidas foram tomadas pelo português, conterrâneo do Jardim, incluindo concentração, pontualidade e uso restrito de celulares. Em entrevista coletiva antes da final, o volante Jorginho afirmou que a primeira impressão do Leonardo foi muito boa. O grupo sentiu a saída do Felipe Luiz, mas acolheu o português e espera que a final seja uma virada de chave na temporada, depois de 2 títulos perdidos nesse início de 2026. O Jorginho falou: É um momento importante para poder ter essa virada de chave, para a gente começar a ter uma sequência de vitórias, que é importante para a confiança do grupo, para o apoio da torcida. Então, acredito que realmente seja um momento, talvez não chave, mas muito importante para poder dar uma guinada na nossa temporada. Nos últimos dias, antes mesmo da demissão do Felipe Luiz, a pressão interna sobre a postura de alguns jogadores aumentou. O BAP entendia que o antigo treinador e o José Boto eram muito liberais em certos sentidos. E por isso, o perfil do Jardim, tido como mais linha dura, foi um dos motivos para o presidente querer a sua contratação. O assessor comercial do Lucas Paquetá, Eduardo Peixoto, foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Ele foi atingido no abdômen e segue internado em observação num hospital da cidade do Rio de Janeiro. O Peixoto se manifestou nas redes sociais após o acontecido, e tranquilizou familiares e amigos sobre o seu estado de saúde. Parecia um pesadelo, mas foi só uma noite aqui no Rio de Janeiro. Fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular, WhatsApp, mirar na recuperação e agradecer pela nova oportunidade de ver o meu filho crescer. Escreveu lá em publicação no seu Instagram. A tentativa de assalto aconteceu na Avenida das Américas, uma das principais vias da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. De acordo com informações iniciais, 2 criminosos armados se aproximaram do veículo em que o assessor estava e anunciaram o assalto. Durante essa abordagem, os assaltantes levaram pertences das pessoas que estavam no carro, incluindo os celulares, Mesmo sem qualquer reação das vítimas, um dos criminosos maldosamente efetuou um disparo que atingiu o abdômen do Eduardo Peixoto. Após o tiro, os suspeitos fugiram do local. O assessor foi socorrido e encaminhado para um hospital, onde permanece internado em observação. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Flamengo começou a Libertadores Sub-20 com o pé direito. Goleou o Estudiantes de Mérida da Venezuela por 4-1 na noite desse sábado no Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador, pela primeira rodada do Grupo A.
da Mata, Rian Roberto, Alan Santos e Pablo Lúcio marcaram os gols aí do Flamengo e Zambrano descontou para o Mérida. O time rubro-negro foi superior em boa parte do jogo. A equipe comandada pelo Bruno Pivetti já iniciou a partida no comando do setor ofensivo e abriu logo o placar com um zagueiro da Mata. O Mérida empatou com o golaço de Zambrano e até ameaçou pressionar no fim do primeiro tempo. Mas o Flamengo se recolocou em vantagem nos acréscimos da etapa inicial com um golaço do Rian Roberto. O segundo tempo foi amplamente dominado pelo Flamengo, que transformou o placar numa goleada de forma natural. O Alan Santos marcou após bobeada da defesa venezuelana e Pablo Lúcio, de cobertura, deu números finais a esse jogo. O Flamengo termina a primeira rodada na liderança do Grupo A por vantagem de saldo de gols. No outro jogo da chave, o Independiente Medellín da Colômbia bateu o Bolívar da Bolívia por 1-0. Ao todo, são 3 chaves nessa competição. Os 3 líderes e o melhor segundo colocado se classificam para a semifinal. O Flamengo volta a jogar no dia 10, terça-feira, para enfrentar o Bolívar. Vale destacar que a Libertadores Sub-20 está sendo disputada em Quito, no Equador, a 2.850 metros acima do nível do mar. Durante o jogo, vários jogadores sentiram cansaço pelos efeitos da altitude. O atacante Josmar e o volante Caio Nóbrega pediram substituição durante o segundo tempo por grande desgaste físico. O pretendido sucessor do José Boto, Edu Gaspar, vai deixar o cargo da diretoria global do Nottingham Forest da Inglaterra. E após sondagens do Flamengo, ele confirmou os contatos enquanto define ainda a sua saída da Inglaterra. O Nottingham Forest vive um momento decisivo nos bastidores com o desligamento iminente do seu diretor global de futebol. Edu Gaspar foi contratado em julho de 2025 para comandar o projeto multiclube do clube inglês e deve deixar o cargo após 8 meses. A interrupção precoce do trabalho gera questionamentos sobre o futuro da gestão esportiva do clube. O interesse do Flamengo em repatriar o executivo brasileiro ganhou força nas últimas semanas. Internamente, o clube inglês analisa os impactos dessa mudança no planejamento estratégico para a Premier League. Em declarações recentes, o Edu Gaspar afirmou que a sua situação contratual exige cautela e profissionalismo e que, apesar das sondagens externas, o executivo mantém o compromisso com as obrigações atuais no clube e busca uma rescisão amigável. Ao falar sobre o futuro, Edu Gaspar foi enfático sobre a sua postura ética com os ingleses. Ainda estou trabalhando no grupo e não posso, no momento, me comprometer com nada, declarou o Edu Gaspar ao portal Lance. Apesar da discrição, o profissional admitiu ao jornalista Ângelo Furtado que as movimentações com o Flamengo são reais. Confirmo, sim, que houve uma procura do clube, pontuou ele, referindo-se ao Flamengo. O contato foi do presidente BAP. Para o clube inglês, a perda de um nome com o currículo do Gaspar, com passagens de sucesso pelo Arsenal e pela seleção brasileira, representa um desafio na manutenção da sua rede global. Os donos do clube precisam agora encontrar um substituto que mantenha o padrão de excelência. As informações sobre a movimentação e o desligamento do Edu Gaspar foram apuradas pelo portal Lance e pelo jornalista Ângelo Furtado. O anúncio oficial da rescisão deve acontecer assim que os detalhes burocráticos forem finalizados pelas partes. Uma grande parte da torcida rubro-negra sugeriu o nome do Leonardo, que é cria da base do Flamengo, para o lugar do Boto, mas acontece que pessoas do Flamengo próximas ao presidente BAP o desaconselharam sobre essa possibilidade porque acham que o Leonardo não seria o nome ideal para o cargo, que tem aí correndo por fora o Diego Ribas, depois da negativa do ex-zagueiro Fábio Luciano. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Antes de encerrar esse programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo João Martins, que hoje está fazendo aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia, porque você merece. Parabéns, João Martins. Tamo juntos!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão, 1-0, tá bom. Campeão não, tricampeão.